A questão do que fazer com as terras e propriedades árabes abandonadas quando centenas de milhares de árabes fugiram durante a Guerra da Independência se tornou uma questão calorosamente debatida no novo governo de Israel. O Knesset aprovou várias leis tratando especificamente dessa questão, incluindo a lei de aquisição de terras, transferindo a terra de propriedade árabe para o uso judeu. Houve estrondosos protestos de uma série de quarteirões em Israel. O respeitado filósofo judeu Martin Buber foi um dos que se pronunciou. Em numerosos casos, a terra não é desapropriada baseada em segurança, mas por outros motivos, tais como expansão dos povoados existentes. Esses motivos não justificam o órgão legislativo judeu de tomar a terra sob a proteção da lei. Ben-Gurion não admitiu os protestos. Ele argumentou que Israel ficaria mais do que feliz em colocar suas reivindicações ao lado das dos árabes quando um tratado de paz final estivesse disponível. Numa conferência das Nações Unidas realizada em Lausanne, na Suíça, em maio de 49, os Estados Unidos pressionaram Israel a aceitar pelo menos um terço dos mais de 700 mil árabes que as Nações Unidas estimavam terem sido desabrigados pela guerra. Muitos deles acreditaram que só estavam deixando seus lares temporariamente e que voltariam quando as hostilidades terminassem. Quando eu deixei minha casa em Greek Colony, eu saí com uma calça simples, um calção e uma camisa de manga curta. Abu Daoud, comerciante. Meia manga, entende? E era verão, maio. Então eu esperava voltar em breve. Em uma semana, 10 dias, voltaríamos para nossas casas. À medida que Israel estava sendo pressionado para repatriar os refugiados árabes, os países árabes vizinhos estavam fazendo pouco, se é que faziam, para ajudar a melhorar sua sorte. Com exceção da Transjordânia, todos se recusaram a aceitá-los como cidadãos, mantendo-os em campos de refugiados como uma forma de manter a questão viva na comunidade internacional. O governo de Israel se recusou a aceitar até mesmo uma regra de compromisso proposta pelos Estados Unidos, que teria permitido a entrada de 100 mil refugiados. Israel argumentou que, com todos os estados árabes que se opunham à sua existência, receber dezenas de milhares de refugiados árabes representava uma séria ameaça à segurança. Enquanto muito estava sendo feito pela situação dos refugiados árabes palestinos, muito pouca atenção era dada a centenas de milhares de judeus que tinham sido obrigados a fugir dos países árabes. A maioria teve suas casas, empresas, contas bancárias e outras posses confiscadas e ficou sujeita a tratamento ríspido, às vezes violento, por parte dos seus vizinhos não-judeus. Em Beirute, Sula Cohen já tinha começado a levar escondido para Israel crianças judias do Líbano e outros países árabes. Todos os outros soldados já estavam nas fronteiras. A Liga Árabe também estava em Beirute. Eu costumava fazer um encontro na minha casa, umas 7 ou 8 famílias. A primeira coisa que eles sempre me diziam: muito bem, você quer nossas crianças, por que você não manda as suas? Eu mandei meus filhos. Primeiro os 2 meninos. Depois também mandei minha filha. E então, depois disso, eles começavam a me dizer: por favor, Sula. As primeiras crianças que eu introduzi clandestinamente em Israel para Metula eram 14. Eu as colocava num jipe e depois comecei a mandá-las também de navio, de barco para Haifa. E comecei também com a Lufthansa a mandá-las para a Turquia, para Istambul, e de Istambul para Israel. E foi assim que introduzimos clandestinamente os judeus de países árabes para Beirute e de Beirute para Israel, de diferentes formas. Fornecer um porto seguro para comunidades judaicas que estavam sendo ameaçadas estava atrás do que muitos consideram ser a lei mais importante de Israel, aprovada pelo Knesset em 1950. Eliamir, representante do Ministério de Absorção, 82 a 84. A lei de retorno faz de todo judeu no mundo um cidadão de Israel em potencial. Quando quiserem, quaisquer judeus que quiserem imigrar poderão realizar esse desejo. Eles não apenas se tornam cidadãos automaticamente, mas têm também o privilégio de todos os direitos que um novo imigrante recebe, com alojamento e auxílio para crianças e bem-estar.
Durante um período de 4 anos, começando em maio de 1947, mais de 680 mil judeus chegaram em Israel, duplicando a população. 120 mil eram sobreviventes do Holocausto, incluindo milhares de órfãos cujos pais foram assassinados nos campos de extermínio de Hitler. Alguns tinham parentes para onde ir, mas outros estavam completamente sós. Atuando como pais adotivos, o Estado encontrou abrigo para eles em kibbutzim ou yeshivas. Uma migração igualmente grande veio do Iraque. Aproximadamente 125 mil judeus iraquianos, ameaçados pelas leis e violência anti-judeus, foram para Israel. Eles desistiram da sua nacionalidade e história que datava de milhares de anos. Eles deixaram suas casas pela manhã. Shlomo Ficaram Riegel, no avião presidente do durante Knesset, 3 ou 4 horas. 88, organizador do transporte aéreo de E à judeus noite iraquianos. se viram em barracas, sem eletricidade, sem água corrente, sem nada. Eles estavam aliviados por saírem do Iraque, mas não é fácil para ninguém deixar sua casa confortável e se virem morando com os filhos em barracas no inverno. Mas acho que a maioria das pessoas percebeu que essa era a única forma de conseguir fazer isso. A independência de Israel levou a distúrbios anti-judeus e assassinatos em Iêmen, onde moravam mais de 45 mil judeus. Foi montado um grande esforço de resgate chamado Operação Tapete Mágico. Aviões com 500 a 600 pessoas cada voavam sem parar até que quase toda a comunidade de Iêmen estivesse segura em Israel. Ao saudar os novos imigrantes, Golda Meir ouviu de um deles que, apesar de nunca ter visto um avião, ele não tinha medo de voar. O profeta Isaías nos disse que os que servem ao Senhor terão suas forças renovadas. Montarão em asas de águias e vão correr sem ficarem cansados. Acompanhar o ritmo e o volume de novos imigrantes que estavam chegando a Israel era uma tarefa assustadora para o jovem país desafiado economicamente. Nos primeiros anos foi bem difícil. Nós tínhamos economia extrema. Ainda Nós Alon, recebíamos um escritora, ovo por tradutora. semana por pessoa. Quase não tínhamos refeição alguma. Nós tínhamos família no campo e às vezes íamos lá e trazíamos uma galinha, mesmo que fosse ilegal. Mas éramos jovens e achávamos que aquilo passaria. Com dezenas de milhares de novos imigrantes chegando mensalmente e uma desesperadora falta de moradias, as pequenas cidades de tendas longe dos centros de emprego foram substituídas por Ma'aborat, enormes campos de tendas mais perto dos centros urbanos de Israel. Eventualmente, os imigrantes podiam optar por saírem de Ma'aborat e se reinstalarem na Galileia ou Negev ou nos novos moshavim e kibbutzim que estavam sendo criados. Eles foram encorajados a se tornarem autossuficientes, criando seus próprios animais de criação e cultivando uma variedade de plantações que amadureciam rapidamente. Nós não entendíamos disso. Por exemplo, nós não sabíamos nada sobre a agricultura. Nós recebemos um lote de terra e plantamos Joy Creeden, tomates. Kibbutz Kfar E Blum. para nossa alegria e prazer, tivemos muito sucesso. Tivemos uma colheita muito grande, assim como todos no país. E há uma certa regra básica na agricultura. Se a colheita é boa, então os preços são ruins, porque todo mundo tem o produto. E não conseguimos vender os tomates. Então, nós comemos os tomates. Lembro muito bem que o jantar consistia de uma sopa de tomate muito boa e nutritiva, seguida de tomates recheados, cozidos e recheados com tomates picados. E no final tínhamos pudim de tomates, que era uma das coisas mais horríveis que já experimentei na minha vida. Depois disso, passei 5 anos sem conseguir olhar para um tomate.